Olá pessoal do oitavo ano da Rede Municipal de Ensino, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria no dia de hoje de convidá-los a assistir a nossa terceira aula da série de História. Vamos tratar hoje dos princípios do Iluminismo e onde esses princípios influenciaram os processos revolucionários europeus. Me acompanhe nessa então. Então pessoal, nas aulas passadas nós dissemos que o Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa entre os séculos 17 atingindo seu ápice no século 18, mais precisamente na França e na Inglaterra, onde teve os seus grandes filósofos, seus grandes teóricos, tal qual Rousseau, Montesquieu, Voltaire, John Locke, Adam Smith, enfim, uma série de filósofos que pensaram e lançaram as diretrizes, as bases do Iluminismo, pautado nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Esses princípios nortearam todos os processos de independência na América, as ondas revolucionárias na Europa e, posteriormente, os princípios básicos de todas as constituições dos países ocidentais, inclusive o Brasil. Se você tiver posse da Constituição brasileira, você verá que lá, na primeira página, no seu artigo 5º, trata-se do princípio da igualdade. Todos somos iguais perante a lei. Isso é um princípio iluminista que chegou na nossa Constituição, como chegou na Constituição de vários países ocidentais. E esses princípios, eles vieram e serviram de arcabouço, serviram de influência para vários movimentos de independência na América e movimentos revolucionários na Europa, dentre os quais eu gostaria de citar, e que já é a sequência do nosso conteúdo, da Revolução Inglesa, da Revolução Puritana, que ocorreu na Inglaterra no século XVII, mais precisamente a partir de 1640. Só que para nós chegarmos na Revolução Inglesa, é necessário a gente voltar um pouco no passado daquele país. A Inglaterra conheceu a centralização do poder, a implantação do absolutismo, a partir da chegada ao poder do rei Henrique VII. Henrique VII foi o primeiro grande rei absolutista inglês. Professor Rubens, o que é um rei absolutista? É um rei que centraliza todos os poderes políticos, jurídicos e até religiosos em suas mãos. Henrique VII foi o primeiro rei inglês a centralizar esse poder. E quando faleceu, sua herança do poder do trono ficou a cargo do seu filho Henrique VIII. E Henrique VIII foi o maior nome do absolutismo inglês, um dos maiores nomes do absolutismo em todos os tempos. Henrique VIII, que no auge do seu poder absolutista, implantou uma nova religião para o povo inglês, o anglicanismo. E o povo inglês foi basicamente forçado a seguir essa religião oficial do Estado, do rei. Num outro ato autoritário, ele convocou o parlamento inglês e obrigou o parlamento a assinar o ato de supremacia, dando a ele, o rei Henrique VIII, poder supremo, poder total sobre a política e a religião na Inglaterra. Então ele se tornava a partir de então chefe político e chefe religioso da Inglaterra. E Henrique VIII, quando faleceu, o trono ficou a cargo de sua filha, Elizabeth I, conhecida na história como a Rainha Virgem por jamais ter se casado ou ter filhos sequer. Elizabeth manteve a mesma política autoritária e absolutista do pai. E por não ter se casado e não ter tido filhos, quando ela faleceu, em 1603, ela não deixou herdeiros diretos ao trono. Ela não teve filhos e também não tinha mais irmãos. Seus dois irmãos já haviam falecido, Eduardo e Maria. Então, quando ela faleceu em 1603, o trono inglês ficou vago. Ficou sem um herdeiro. Eis que um príncipe escocês, primo de Elizabeth I, aproveitou que o trono inglês estava vago e, alegando o grau de parentesco, porque ele era primo, ele assumiu o trono inglês. Era Jaime I. O problema é que Jaime I, quando assumiu o trono, ele era escocês, já governava a Escócia, então ele anexou a Inglaterra aos seus domínios. Quando ele assumiu, sua posse não foi bem vista pelo parlamento inglês. O parlamento inglês sempre teve uma relação conflituosa com o rei. Por quê? O parlamento queria ter direitos, queria criar leis, propor ideias para o país, mas os reis, por serem absolutistas, eles próprios criavam as leis. Não permitiam interferência do parlamento. E agora o parlamento, ao ver a subida ao trono inglês de um escocês, primo de Elizabeth I, viu aí uma chance de tentar tomar o poder para si. Percebendo que não era um rei legítimo inglês, era um rei escocês, o povo não iria declarar apoio a Jaime I. Então começava ali em 1603 uma relação conflituosa mais uma vez entre o parlamento inglês, louco para tomar o poder para si,
E Jaime I, um novo rei recém-empossado, sem querer autorizar, permitir a presença do parlamento. Foram 25 anos dessa relação conflituosa e Jaime I governando com mãos de ferro. Até que em 1628 ele não resistia mais às pressões do parlamento e ele assinou um documento chamado Petição de Direitos, dividindo o poder com o parlamento. O problema é que no ano seguinte, em 1629, ele faleceu. E seu filho, Carlos I, retomou a política absolutista do pai e não quis conversa com o parlamento. Vetou a presença do parlamento no governo. Carlos I governou de forma absolutista de 1629, quando assumiu no lugar do pai, até 1640. O problema é que em 1640 a Inglaterra passava por grave crise financeira. E o rei, preocupado com as finanças, convidou o parlamento para tratar dessas finanças com o parlamento e pediu ajuda financeira, onde o parlamento até se prontificou a fornecer esse auxílio. Afinal de contas, os parlamentares, os lords ingleses, eram pessoas de posse, eram ricos, burgueses, nobres, eles tinham dinheiro para recuperar o trono inglês. Mas para incentivar, para emprestar esse dinheiro para o rei Carlos I, eles fizeram uma exigência. A exigência é que o rei aceitasse governar junto com o parlamento. O rei achou essa exigência muito inescrupulosa, né? Um absurdo. E não aceitou. Ordenou foi a prisão de vários membros do parlamento porque considerou essa proposta indecente. Quer dizer que vocês só me prestam dinheiro para recuperar as finanças inglesas. Se eu aceitar governar com vocês, pois vocês estão presos. Em 1640, quando Carlos I, ofendido com a proposta do parlamento, declarou a prisão de alguns de seus membros, resolveu-se entre os parlamentares iniciar uma revolução para derrubar o rei. Começava aí em 1640 uma guerra entre as tropas parlamentares, lideradas por Oliver Cromwell, reunindo a população inglesa insatisfeita com o rei, e do outro lado as tropas do rei. Essa guerra, a Revolução Inglesa, começou em 1640 e dela nós trataremos na próxima aula. Então espero que tenham gostado. Próxima aula, a Revolução Inglesa, a Revolução Puritana, que vai culminar na Revolução Gloriosa. Então por hoje é só, um forte abraço e até a nossa próxima aula.